Olá! Se você vai fazer a prova para fiscal ou para auditor da Cefa Pará, você não pode perder esse vídeo. Estamos aí na reta final, as provas acontecem nos dias 22 e 29 de março. E se você cometer um desses 6 erros, provavelmente você vai estar fora desse concurso. Então fica aqui comigo, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, compartilha esse vídeo naquele grupo de concurseiros que você faz parte, porque isso me ajuda a alcançar mais pessoas. Se você está chegando agora, ainda não me conhece, meu nome é Juliana Ávila, eu sou auditora fiscal aqui na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, sou também mentora de concursos públicos. Todas as terças e quintas tem um vídeo novinho aqui para você no canal, para te ajudar a conquistar aí o seu tão sonhado cargo de auditor fiscal. Vamos lá. Se você está aí se preparando para a prova da Cefa Pará, entenda que esses últimos 20 dias que a gente tem até a prova, eles são decisivos para garantir o seu bom rendimento lá na hora H. Então vamos falar aí sobre aqueles 6 erros que podem te reprovar e te eliminar nessa prova. O primeiro deles é só se concentrar naquelas matérias de maior peso, de maior quantidade de questões e esquecer que a gente tem mínimos aqui, que você precisa acertar pelo menos 40% de cada matéria, além de acertar 60% de cada uma das provas. Então, é claro que quando a gente olha o edital, a gente percebe claramente que algumas matérias, elas têm um custo-benefício melhor do que outras, né? Mas a gente tem matérias ali que você precisa tomar muito cuidado com elas. Por quê? Porque existe uma grande chance de você ser eliminado nessas matérias. Por exemplo, quando a gente pega o edital de auditor, a gente tem ali, se você prestar atenção, 10 questões de economia regional, que você precisa acertar pelo menos 4 dessas questões. Depois, a gente tem, por exemplo, a matéria de. Deixa eu encontrar aqui. Fluência de dados, onde a gente tem 20 questões, que você vai precisar acertar pelo menos 8 dessas questões. A gente tem ainda 15 questões de matemática financeira e estatística, que você vai precisar acertar 6 dessas questões. E uma outra matéria que a gente precisa tomar cuidado aqui na prova para auditor é a administração pública e ética, com 10 questões, que você vai precisar acertar pelo menos 4, tá? As outras matérias, português, direito administrativo, civil e penal, constitucional, a própria parte do direito tributário, da legislação, da auditoria, da contabilidade, elas representam um risco, mas normalmente são matérias que você já vem estudando aí dentro do seu ciclo, que você já tem ali um contato maior, que você já tem uma melhor performance, né? Então, o que me preocupa mais são essas matérias com menor quantidade de questões e aquelas matérias que exigem um grau, que tem um grau ali de complexidade onde a banca pode pegar, que é a parte de matemática financeira e estatística, e matérias como, por exemplo, administração pública, que são matérias que não são cobradas em todos os fiscos. Então, normalmente são matérias que a gente não está estudando na rotina, que a gente acaba deixando para estudar num pós-edital. E aí, quando a gente tem mínimo por disciplina, isso é uma situação que a gente precisa se atentar. O segundo grande erro é tratar todas as matérias da mesma forma, sem considerar que essas matérias elas têm um peso diferente e sem considerar o seu grau de facilidade ou dificuldade com cada uma das matérias. Eu estou sempre falando da importância da gente ter um plano de estudos personalizado, né? Porque que as pessoas fazem? Eu vou estudar para a Cefa Pará. Aí eles pegam um cronograma genérico que alguém forneceu, né, para o concurso da Cefa Pará. Beleza, mas esse cronograma, ele foi baseado numa pessoa que tem um nível iniciante, intermediário ou avançado, numa pessoa que estuda 20 horas na semana ou 40, em uma pessoa que tem facilidade com português e com exatas, ou uma pessoa que tem uma extrema dificuldade nessas matérias. Tudo isso precisa ser pensado, precisa ser avaliado na hora da gente montar um cronograma, porque senão eu corro o risco de quê? De privilegiar apenas aquelas matérias que têm um peso maior no concurso, colocar, por exemplo, português e exatas para as pessoas estudarem apenas por questões, e isso vai funcionar para uma parcela
né, dos concurseiros, mas existe ali aquele pessoal que tem uma base mais fraca, que corre um risco gigante de não conseguir acertar 6 questões nessa prova de português, ou de não conseguir acertar 6 questões na parte de matemática financeira e estatística. Então, sim, a gente precisa estudar as matérias de forma diferente, levando em consideração o peso delas, claro, levando em consideração o meu grau de afinidade ou dificuldade com essas matérias. E, claro, voltando lá no primeiro erro, pensar que eu preciso garantir o mínimo nessas disciplinas. O terceiro grande erro é não revisar os conteúdos já estudados, né? Vocês chegam aqui nessa fase da preparação, faltando aí mais ou menos 20 dias para a prova, vocês chegam naquele desespero de que eu ainda preciso estudar muita coisa, que eu tenho uma quantidade gigante de conteúdo, e aí eu sento o pau e saio estudando aquilo, e saio vendo um monte de videoaula, e saio fazendo milhares de questões, e esquece de revisar aquele conteúdo que você já vinha estudando. Aí sabe o que acontece lá na hora da prova? Você acerta questões daqueles conteúdos que foram estudados ali nas últimas 2 semanas, mas você erra questões daquele conteúdo que você já vinha estudando há mais tempo. Então a gente está chegando agora num momento em que não cabe mais estudar conteúdo novo, em que a gente precisa frear esse processo para conseguir de fato se dedicar, né, a revisar aquilo que já foi estudado, aquele conteúdo que eu já aprendi, para não acontecer de na hora da prova eu errar esse tipo de questão, né? Porque se você está fazendo uma boa preparação, se você não é um aventureiro aí, né, que caiu de paraquedas nesse mundo da área fiscal e decidiu que ia fazer essa prova, se você já vem tendo uma preparação, tá ali formando a sua base, você já viu muita coisa, você já tem muito conhecimento acumulado. O problema é que você precisa dar uma atualizada nesse conhecimento, precisa dar uma revisada nesses conteúdos, tá? E esse momento é um momento de uma revisão mais teórica. Você até pode usar questões nesse momento, mas elas não têm mais aquele objetivo de fazer milhares de questões. Isso você devia ter feito antes. Se você não fez, já errou, né? Agora é o momento de pegar uma questão de cada modelo e fazer, e refazer, e fazer de novo, principalmente dessa parte de português, de exatas, de contabilidade. Então, pega ali um modelo, né? Uma questão ali de cada tipo e faz, refaz, pega o passo a passo, sabe? Masteriza o que eu tenho que fazer primeiro e depois, o que eu olho, o que é mais importante nesse tipo de questão. Então, não é mais a hora de você fazer 500 questões. É hora de fazer poucas questões, mas fazer com qualidade. Entender o que eu estou errando, entender o que eu estou fazendo. Já nas matérias mais teóricas, né? As matérias de direito, por exemplo, a matéria de administração, é o quê? É o momento de você decorar, de você fazer aquela revisão teórica, sabe? De você ler, reler, ler de novo, buscar jurisprudências, tá? Por quê? Porque é uma banca que gosta de cobrar jurisprudência. Então, a gente precisa se atualizar nessa parte, buscar jurisprudências mais recentes daqueles conteúdos que são cobrados. Então, cuidado agora com essa fase. Tá? Agora é o momento em que você precisa consolidar, retomar aquele conhecimento que você já veio adquirindo ao longo de toda a sua preparação. Depois, o quarto erro é não fazer simulados e não analisar a prova de 2022, né? Se eu não me engano, foi 2022, 21, 22, né? A gente já teve um concurso da Cefa Pará com a mesma banca, a Fadesp. Então, é muito importante, apesar de ser uma banca menor, né? Não é uma FGV da vida, uma FCC, um Sebrasp, é uma banca bem menor, uma banca regional, mas é uma banca que não se compara, por exemplo, a bancas pequenas, né? Não é uma banca, por exemplo, que se compara ali a uma OCP da vida, a uma IBAD, não é, tá? É uma banca que está muito mais relacionada ali com as grandes bancas em termos de complexidade de questões, de exigência dos conteúdos cobrados. Então, vale muito a pena, se você ainda não fez isso, ir lá, pegar a prova de 2022, resolver, entender como que a banca gosta de cobrar as matérias, os assuntos, se são questões mais teóricas, se são questões mais práticas de cálculo. Vocês vão perceber que a banca ela tem ali um linguajar diferenciado, ela tem uma nomenclatura diferente para algumas contas, e isso você precisa estar por dentro, porque senão a gente acaba errando questões lá por não conhecer a banca, por não conhecer o perfil. Então, esse é um momento que, se você ainda
ainda não fez questões da banca, você precisa fazer. São poucas, são poucas. Faça todas as questões da banca, né? E aí depois, aí sim a gente começa a se preocupar com questões de outras bancas. Mas a gente precisa entender como essas questões são cobradas. Se você ainda não fez simulado, é importantíssimo fazer, tá? Justamente por quê? Porque o simulado vai te ajudar a não cometer o próximo erro, que é ir para a prova sem uma estratégia de prova. Eu costumo dizer para os meus alunos que a pior ordem para fazer uma prova é aquela ordem que vem à prova, né? Por quê? Porque o examinador ele não quer facilitar a sua vida, não, tá? O examinador não é seu amigo. A função dele ali é selecionar os melhores. E para isso ele precisa o quê? Passar o rodo, tá? Então, aquela ordem que ele coloca das questões, normalmente não é a melhor ordem para você resolver a prova. Ju, e qual é a melhor ordem? Depende, né? É uma prova em que o tempo é suficiente? Se sim, é melhor a gente começar por aquelas matérias que são mais complexas, que exigem mais de raciocínio, né? Uma interpretação de texto, uma questão de cálculo. Por quê? Porque imagina só você fazer um cálculo de estatística, de matemática financeira, já com 3 horas de prova, né? Você começa a errar bobeira ali, né? Tem coisas ali que você acaba não vendo. Por quê? Porque você já está cansado, já está sem paciência, a concentração já foi para o beleléu. Agora, se eu estou falando de uma prova em que o tempo é um problema, em que eu vou ter dificuldade para fazer todas as questões no tempo de prova, aí compensa a gente começar por aquelas questões que são mais rápidas, mais imediatas. Agora, aqui na Cefa Pará, a gente tem um problema do mínimo por disciplinas. Então, se você já está percebendo durante o simulado que o tempo está sendo um problema para você, qual que é a melhor estratégia? É garantir um mínimo em cada disciplina. Então, é resolver ali uma quantidade de questões que me possibilite conseguir o mínimo em cada uma das matérias. E aí, depois eu volto fazendo aquelas matérias, aquelas questões que são mais imediatas, que eu consigo fazer num tempo mais curto. Mas eu preciso dar uma primeira passada na prova, pensando ali as questões mais rápidas de português, as questões mais rápidas de financeira e estatística, as questões mais rápidas ali dos direitos. Por quê? Para eu garantir o mínimo em cada uma dessas matérias. Depois eu volto, e aí sim eu volto fazendo aquelas questões que são mais rápidas, mais imediatas. Por último, não deixar os 30 minutos finais para marcar o gabarito. Olha, preciso falar uma coisa para você. Eu tenho vontade de estrangular uma pessoa quando ela fala para mim que ela marcou um gabarito errado. Gente, não pode. Tá? Concurseiro, se você marcou o gabarito errado, você não merece ser auditor. Escreve o que eu estou falando para você. Se você marcou um gabarito errado, você não merece ser auditor. Porque isso, gente, isso é erro de iniciante. Não pode marcar. Imagina só, você foi lá, você pagou a inscrição, você pagou a viagem, pagou as despesas, você foi lá, enfrentou a prova, saiu a cabeça pegando fogo, e aí você vai e me marca um gabarito errado e me perde uma questão de bobeira. Isso é inadmissível. Então precisa deixar tempo para marcar esse gabarito. O gabarito é o que de fato representa o resultado do seu trabalho. Não adianta nada fazer uma preparação linda, uma prova perfeita e cagar justamente na hora de entregar o gabarito, pelo amor de Deus. Não pode fazer isso, tá? Então você vai deixar os 30 minutos finais para marcar o gabarito. E você vai usar a técnica do pontinho. Ju, o que é isso? Que técnica do pontinho é essa? Vou te ensinar a técnica do pontinho. Presta atenção aqui em mim para você aprender a técnica do pontinho e nunca mais falar na vida que você marcou um gabarito errado e perdeu uma questão. Gente, olha só, nós estamos falando da área fiscal. Nós estamos falando aqui de um salário na casa de 40 mil reais. Imagina só você ficar de fora por uma questão que você marcou no gabarito errado. Você sabia que a diferença entre estar dentro e estar fora é de 1 ponto? Por quê? Porque ali na meiuca, todo mundo fica muito próximo. O primeiro, ele é muito distante do último. Mas a galera na meiuca é tudo igual, gente. É tudo igual. É 1 ponto. Faz você subir ou descer muitas posições. Então, não pode perder uma questão porque marcou o gabarito errado. Vamos lá. Vamos aprender aqui a técnica do pontinho. Faz um esforço e imagina que isso aqui é o seu gabarito lá, tá? Tá feio, eu sei, tá? Mas é só para te explicar. Então, imagina que isso aqui é o seu gabarito. O que você vai fazer? Na primeira passada, não tem essa de ir
fazendo questão e marcando gabarito, tá? Esquece isso. Não faça isso. A chance de você errar é muito maior. Você perde tempo, é um retrabalho. Você corre o risco de marcar uma questão e depois vir um insight e você descobrir que estava errado. Então, não faz isso. Primeiro a gente faz toda a prova, depois a gente volta para marcar o gabarito nos 30 minutos finais, tá bom? O que você vai fazer? Bom, a minha primeira é a letra B. Você vai fazer um pontinho, vê se você consegue enxergar. Ó, aqui, ó. Um pontinho bem do ladinho aqui dessa letra B. Bem pequenininho, bem coladinho na letra. Por quê? Porque isso aqui, gente, não lê no gabarito, tá? No leitor. Não lê. Esse pontinho aqui, ó, ele não é lido. Então, você pode fazer um pontinho desse bem pertinho da letra. Você vai marcar tudo lá. Todas as suas questões, você vai marcar com esse pontinho. Depois, você vai voltar e você vai conferir todas essas questões. A1 é B mesmo? Ih, não, marquei errado. A1 era C. Beleza. Aí eu vou lá e pinto a letra C, tá? Não, A1 é a B mesmo. Aí sim, depois de conferir, aí você vai lá e preenche toda a bolinha, tá? Então, primeiro, faz a prova toda. Depois, você volta, vai marcando o pontinho. Depois você volta, confere tudo e aí sim você pinta o gabarito. Pelo amor de Deus, tá? Não me marque um gabarito errado. Porque se acontecer de você ficar fora por uma questão, eu garanto para você que vai ser um arrependimento que você vai carregar para o resto da sua vida, tá? Então, não faça isso. No mais, né? Foco aí nesses próximos dias. Cuida bastante da parte emocional. Ela é decisiva para o momento de prova. Não adianta nada você ter uma linda preparação, você ter muito conhecimento acumulado, mas não conseguir gerenciar as emoções lá na hora da prova. Ter uma série de brancos. Por quê? Porque o que é o branco, né? O branco é você ficou tão nervoso, que não conseguiu acessar aquela informação. Já aconteceu de você ir lá, tá numa prova, você olha para a questão e fala, meu Deus, eu estudei, como é que é, eu não consigo me lembrar, e aí você fica tentando lembrar, e aí não vem. Quando você sai da prova, você nem chegou em casa ainda, e você conseguiu lembrar da resposta da questão? Pois é, isso é o branco, tá? Quando você tem que olhar de novo a matéria, não é branco, isso é esquecimento, é porque você não revisou direito. Agora, se você sai da prova e consegue se lembrar daquele conteúdo sem precisar recorrer ao material, você consegue se lembrar espontaneamente, é porque você teve um branco. E normalmente o branco, ele acontece por várias situações, mas normalmente é porque você ficou muito nervoso. E aí, pensa só, o cérebro, o nosso objetivo aqui é manter a gente seguro, manter a gente vivo. Se você está nervoso demais, tá com taquicardia, seu coração disparou, sua mão está suando, sua pressão caiu, você está a ponto de desmaiar, você acha mesmo que o cérebro vai continuar preocupado em recuperar aquela informação que você precisa? É claro que não, né? A última coisa que ele vai fazer nesse momento é recuperar a informação que você precisa. E é por isso que quando você sai da prova, você não está mais nervoso, aí sim você consegue acessar. Então, se acontecer isso com você na hora da prova, se você ficar muito nervoso diante de uma questão, não fica se forçando a lembrar, tá? Faz um X, coloca um ponto de interrogação na questão, passa para outra questão, vai fazer outra matéria, porque principalmente uma matéria que você gosta, que você domine, que você tem afinidade. Por quê? Porque quando você faz esse processo, você acalma de novo, né? Volta ali para o seu estado basal, e aí a gente dá espaço, né, para o cérebro trabalhar e acessar aquela informação que a gente precisa, tá bom? Bom, então eu quero desejar para você uma excelente reta final, tá? Se esforce mesmo, dê tudo de si, vai lá, brilha, faz uma excelente prova, dê o seu melhor, depois volta aqui e me conta como foi essa prova. E eu preciso fazer um convite para você. Se você quer se preparar para a área fiscal em alto nível, né? Se você quer de fato aí estar entre os 5% que são aprovados 3 vezes mais rápido, nos dias 7 e 8 de março, no próximo final de semana agora, sábado e domingo já, vai acontecer a imersão Rota Fiscal. Tá? Ela vai acontecer de 9 da manhã às 13 horas. Ju, mas a minha prova já é no dia 22. Vale a pena eu assistir? Super vale, tá? Eu garanto para você
que o que a gente vai falar ali na imersão, a gente vai falar sobre o uso de inteligência artificial, que vai te ajudar demais nessa fase final da preparação. A gente vai passar um panorama ali da área fiscal, dos concursos, o que vale a pena, como é que tá. Vamos falar dos erros que impedem, que atrasam a sua aprovação na área fiscal. Então, super vale a pena, mesmo para você que vai fazer a prova agora da Cefa Pará, no dia 22 e no dia 29. Tá? Reserva essas 2 manhãs para passar junto comigo, das 9 da manhã às 13 horas, e eu garanto que o que eu vou falar lá, você já vai conseguir aplicar nessa prova. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, garanta o seu ingresso, tá? Ele só vai ser vendido até amanhã, às 23h59, sexta-feira. Então, clica aqui, garante o seu ingresso e a gente se encontra, então, para passar esse final de semana juntos, que eu já posso falar para você que vai ser uma virada de chave na sua preparação para a Cefa Pará. Eu estou te esperando na imersão Rota Fiscal. Um beijo e até lá.